No começo da tua carreira, né? Que tu começou trabalhando como desenvolvedor e eu acho que bem rápido tu foi migrando para arquitetura de software, né? Foi. Que é Mais do que eu justamente a gostaria. gente sabe o quanto que tem que estudar, né? Para continuar e se manter atualizado e relevante. Sim. E aí tu tinha que equilibrar isso junto também com a tua paixão pelo vôlei. Como que tu fazia para conseguir manter essas duas Ah. Esse é uma aspectos da das tua vida? coisas que eu falo que não foram muito legais, assim. Eu falo muito que minha carreira, infelizmente, ela foi construída em cima de não faça isso que você tá vendo. Então, o primeiro lugar onde eu trabalhei, cara, eu comecei de estagiário lá e completo abandonado. Completo abandonado. Então, eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu cheguei numa quinta-feira para começar a trabalhar de estagiário, domingo, dia das mães, e eu trabalhei quinta, sexta, sábado e domingo. Trabalhei entre aspas, porque você é estagiário, o que você sabe da vida? Quase nada. Faculdade tem zero relação com vida profissional. Você tem a base, mas, cara, chega na hora do vamos ver, é muito diferente. Cara, na primeira semana eu trabalhei domingo, dia das mães. Não trabalhei, na verdade, né? Porque o objetivo era aprender, não ficar resolvendo problema do que tava lá. Uhum. Então, apesar de nessa primeira empresa eu já ter tido a oportunidade de virar arquiteto muito cedo, porque eu fui estagiário, virei desenvolvedor, um ano de desenvolvedor, falei, tem uma vaga de arquiteto, cara. E muito otário, né? Muito novo. Eu falei, beleza, vamos fazer, mas o que faz o arquiteto? Ah, bora que eu te ajudo e tal. Então eu entrei num projeto, cara, para uma financeira, era uma consultoria que eu trabalhava, mas para uma financeira, a gente tinha 40 pessoas desenvolvendo para essa financeira e eu fui como arquiteto de uma das frentes, né? É... Resultado, tinha pouco conhecimento, né? Precisava aprender muito para chegar lá, cair num time onde a média de idade deles, na verdade a média de tempo de carreira era quase da minha idade, eu tinha 22, 23 na época, 23, zero respeito. Zero respeito. Então falava, tava por aqui, saía por lá. E quase nada de apoio, cara. Que é o que eu combato hoje tremendamente. Porque se eu tivesse tido uma pessoa do meu lado para falar, cara, não vou fazer para você, mas eu vou te ensinar para onde você vai. Minha vida teria sido muito fácil. Muito fácil não, mas bem mais fácil do que foi, né? Tanto é que quando eu saio dessa empresa, eu tenho um período de depressão. Depressão mesmo. Assim, estafa. De tanto trabalhar, virar noite e tudo mais, sem cuidado. E com aquele esquema de. E com muitas falas no final das contas que beiram assédio moral, né? Uhum. Eu lembro bem quando eu tava. Quando eu fui pedir pra. Quando eu fui pedir pra descansar. Olha, mas você não aguentou então, né? É isso. Eu falei, Nossa. eu não aguentei. E se o cara que entrar no seu lugar fizer, você já viu a vergonha que vai ser quando você voltar. Sério, cara, nesse nível. Falei, tá bom, vou lá e dou um abraço nele ainda no final, porque ele conseguiu. Falei, pra mim não tem problema nenhum. Então foi quando eu tomei a decisão de sair, no final das contas. Então foi, assim, tinha tudo para ter sido uma oportunidade super legal, cara, porque a empresa, ela tinha muitos projetos, projetos de ponta e muita oportunidade para você trocar de tecnologia. Então era um ambiente perfeito para você aprender muito. Mas eu tive uma pessoa só que me ajudou lá e o restante, assim, era muito cada um na sua, pouca preocupação com mentoria, né? Você está mudando de carreira, mas você não tem um mentor, então fica muito no seu esforço, né? E cara, sendo bem sincero, eu tinha 22, 23 anos, não sabia nada da vida. E conhecia nada do. E basicamente então com pouca referência boa, né? Porque o pessoal tá cobrando e não tá ali pra ajudar a percorrer esse caminho, né? Pouca, muito pouca, cara. Eu saí de lá doente, assim, literalmente. E quando que foi então a tua primeira boa experiência profissional? Ah, cara, Assim, tu disse depois que eu. foi bem diferente dessa aí. Ah, depois eu saí dali, fui para uma outra empresa, fiquei pouco tempo nessa outra empresa.
porque eles precisavam de uma pessoa experiente na concepção deles, mas eles, no final das contas, tinha pouca carga de trabalho. Eu falei, gente, eu não aguento mais tão pouca coisa pra fazer, né? Aí eu pedi pra sair. Tem gente que ia sonhar com um desse, né? Eu não aguentava mais, cara. Eu falava, pingava uma coisa no começo do dia, depois não tinha outra. Eu falei, gente, vamos parar de se enganar, vocês estão pagando pra mim à toa, vocês precisavam de uma pessoa assim, mas não tem trabalho, né? Aí depois eu saí de lá, fui pro Eldorado, pro Instituto de Pesquisa Eldorado, onde eu fiquei quase 15 anos. Se você somar as duas experiências que eu tive lá, foi quase 15 anos. Cara, eu tinha uma turma muito boa lá. Então, os projetos que eu pegava eram projetos legais, tinha uma turma boa que ajudava. Então, as primeiras boas experiências foram todas lá, né? Na primeira passagem eu fiquei 5 anos, saí por um motivo pessoal, fui para uma outra empresa pequena. Nessa outra empresa pequena, cara, o dono de lá era um... Nossa, não tem nem palavra para classificar ele. Foi porque ele era... Estúpido é pouco, assim, pela forma como ele lidava. Eu lembro que teve um dia, quando eu tomei a decisão de sair dessa empresa também, foi que, cara, ele me fez chorar dentro da sala dele. E eu tinha duas opções, ou eu chorava ou eu agredia ele. Eu falei assim, cara, eu vou chorar, vou embora e vou procurar outro emprego. Então, ali também não foi uma boa experiência. E aí eu achei a Dextra. Dextra foi comprada agora pela CIT, né? Agora não, já tem um tempo. Mas na Dextra, cara, eu achei um pessoal sensacional. Eu trabalhei basicamente em um projeto lá, que era da Confidence, da casa de câmbio. E eu entrei numa equipe, cara, que tinha uma pessoa que fazia um pouco do esquema de coordenação, mas ele era técnico. Essa era a única figura de gestão que a gente tinha lá dentro, que era o Fernando. Eu acho que ele tá lá até hoje. Mas a gente tinha um time, cara, que eu acho que é um dos melhores times que eu já trabalhei até hoje, assim. Era o Fábio, era o Lulão, era o Éder, era o Rafinha. Era um time de sênior, no final das contas. Cara, era sensacional o trabalho, bicho. A gente tinha nossos arranca-rabo lá, mas a gente sentava e resolvia o negócio. Então eu aprendi muito nesse período, não só tecnicamente, mas como pessoa mesmo, no final das contas. Porque o Lulão, cara, é um cara que era formado em biologia, Leandro. Ele trabalhava lá, ele fez Cotuca na época. Esse foi um dos caras que mais me ensinou como pessoa. Assim, pô, você não tá prestando atenção nesses sinais. Você tá reclamando disso, mas você não tá vendo o entorno. Né? Tinha o Fábio, que era muito crítico, era um cara super sênior. Então eu sabia, cara, que pra falar com ele, ou eu fazia um negócio lindo, brilhando, ou eu nem ia falar com ele. Foi porque eu já tinha certeza que a gente ia se bater ali, porque ele tem uma opinião super forte, eu também. Falei, cara, não vou nem conversar com ele. Tinha o Rafinha, que, cara, toda vez que tinha uma dúvida, eu sentava com ele. Falei, bicho, vamos fazer aqui junto, cara. Me ajuda. O cara era sensacional. E tem o Éder, que eu fui mentor dele. Hoje ele tá na Red Hat. Cara sensacional também, que, porra, a gente trocou muito, assim. Foi dessa experiência de mentoria, muito dela, que nasceu a vontade de trabalhar com esse esquema de mentoria. Então a primeira mentoria bem feita mesmo de verdade, eu fiz na Dexter. Foi muito nessa troca, assim, com ele. Né? De ele ser mentorado, ele me ajudar, eu ajudar ele. E foi ali que surgiu o gosto. Então, o time era muito complementar, cara. Multidisciplinar e complementar. Então, o Fábio, por exemplo, ele era um cara que fazia atividade altamente complexa. Altamente complexa. Mas se tinha uma coisa que ele detestava, era quando chegava alguém no time novo e ele precisava parar o que ele estava fazendo para ensinar. Eu sofri um horror quando estava nessa minha primeira empresa. Eu jamais ia deixar uma pessoa que está chegando lá passar por aquilo que eu passei. Então o meu prazer era falar assim, traz aqui. Deixa que eu ensino, deixa que eu gasto tempo, deixa que eu faço. Então a gente conseguiu ter um time super legal, assim. E tinha os diretores de lá, os donos, o Bill. Nossa, cara técnico, um dos caras que eu me inspiro, assim, porque era um diretor técnico que ele chegava
Ele olhava, provocava e saía. Melhor tipo, né? Cara, era Ele impressionante. não tentava se meter na solução ali, mas provocava, colocava sementinha Aí eu ali e se lembro vira. dele, eu esperava o momento que ele ia passar pelas baias, assim. Porque ele passava pela baia, ele dava uma olhada assim no computador, outra no outro, mas não querendo saber o que você tá fazendo. Mas vendo se ele conseguia identificar alguma coisa que ele conseguia provocar. Então esse cara também foi sensacional, cara. Depois eu voltei para Eldorado, fiquei mais 9 anos, 10 anos agora. E aí participei de um monte de projeto com Big Tech, um monte de projeto com outras grandes empresas. Aqui já foi um período mais estável, no final das contas. E aí foi quando pintou o convite no final dessa passagem para assumir como CTO na Ambev Tech. Então foi basicamente essas experiências. Mas, cara, eu tive muito, de verdade, eu tive muita experiência ruim, no final das contas, para conseguir compor a minha versão de profissional que eu acho que tem que ser, sabe? E no fim das contas são sempre lições, né? Porque aquilo que quando a gente quebra a cara, passa por coisa ruim, cada vez é uma oportunidade de aprender, seja como eu não vou fazer, né? Pelo contraste, cara, não é esse tipo de profissional que eu quero ser, não é esse tipo de diretor que eu quero ser no futuro. É isso, cara. Eu sempre tive na minha cabeça a figura do diretor técnico, que era do cara que eu aprendi na Dextra e do cara que eu convivia com ele da Apple. O cara que eu convivia com ele da Apple era um negócio absurdo, cara, porque ele era um VP da Apple. E eu lembro que ele pegava os produtos assim que a molecada desenvolvia, pegava na mão, falava assim: "Mas cara, por que você usou esse framework e não usou aquele?" Eu falei: "Eu não posso acreditar que o VP de educação ele fez uma pergunta de qual framework o cara usou." E eu lembro de conversar com ele e ele falou: "Cara, se eu não souber isso, como é que eu oriento? Como é que eu sei que vocês, enquanto professores, né, ou vocês, enquanto projeto de educação, estão indo na linha que eu acredito?" Então, eu peguei essas referências e falei assim: é possível estar numa posição alta, estratégica e ainda se manter técnico. E hoje, cara, 3 anos depois dessa posição na Ambev Tech, eu afirmo com 100% de certeza que se eu não fosse uma pessoa técnica, eu tenho a impressão que eu não teria conseguido levar o trabalho da forma como a gente levou. Com credibilidade, atraindo as pessoas e tudo mais, sabe? Eu acho que é um diferencial. Não acho que é uma E acabar obrigação. tendo talvez uma distância das decisões que tu tá tomando no dia a dia ali. Eu Então, acho. ele tem uma dificuldade de guiar o time. Um pouco de empatia pela dor, né? Quando a gente pede para ser feito alguma coisa, a gente sabe que vai ter uma movimentação, que a galera vai fazer e tal, mas o lance é o pessoal olhar pra gente e falar assim: bom, ele pediu, muito provavelmente, dado o conhecimento técnico que ele tem e que a galera tem ali junto com ele, o time tem junto com ele tem noção que ele vai causar dor, mas eu vou acreditar que essa dor que vai causar aqui vai ter benefício ali na frente. E se eu tiver dúvida, eu vou perguntar pra ele. Então, esse é um canal super legal, assim, de Ambev Tech, no final das contas, que acabou acontecendo. Da galera ter liberdade de falar: bicho, mas por que você fez isso daqui? Ou por que pediu pra fazer esse troço aqui? E acho que é um negócio legal você ter propriedade técnica pra defender aquilo que você tá falando. E mesmo pra assumir o erro depois. Fala: pô, você tem razão, cara. Não pensei nesse ângulo, vamos pensar de novo, vamos voltar e vamos fazer de outro jeito. Eu acredito muito. Eu me achei assim, nessa posição meio calabresa, meio mussarela aqui. Eu me achei nisso.